Alô, gente de todo o meu Brasil, graça e paz para todos vocês. Que a graça de Cristo resplandece sobre a vida de vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu fico muito feliz por você, meu irmão, minha irmã. Para mim dizer o nome de todos são muitos, mas eu quero dizer muito obrigado a todos vocês que me acompanham, está comigo todos os dias. Meu irmão de todo o Nordeste, tem muita gente do Norte que está comigo, do Sul, do Leste, meu irmão Macir, meu irmão, meu xará, meus irmãos, são muitos irmãos. Se eu for falar o nome de muitos, eu estou muito feliz, porque eu estou vendo aqui. Eu estou olhando aqui, estou acompanhando. Mas vamos lá. O título da mensagem é essa: voto é um mandamento ou é um costume judaico? Nós sabemos que dentro deste livro eu nunca encontrei a palavra como voto como mandamento. Porque quando Abel e Caim ofereceram para Deus, Deus exigiu que sacrifício. Que eles ofereciam sacrifício. Caim era lavrador da terra, oferecia o fruto da terra. E Abel oferecia o quê? Cordeiro. Oferecia animais. Então ele pegava o melhor do seu rebanho, colocava sobre o altar. Esse era um culto que Deus se agradava. E era colocado fogo, e aquele fogo, ali subia aquela fumaça, e Deus recebia isso como um ato de adoração. Mas voto, onde nós encontramos voto? Voto, muitos homens fizeram voto, mas há um versículo na Bíblia, lá em Eclesiástico, capítulo 5, e versículo 5 de Eclesiástico, diz assim, que se você fazer um voto a Deus, você paga. Porque se você fazer um voto a Deus e você não cumprir, Deus cobrará. Então é melhor não fazer do que fazer um voto e não cumprir. Então tem que cumprir. Mas isso era uma coisa judaica, isso eram os judeus. Nós olhamos no primeiro livro de Samuel, ali no capítulo 1 de Samuel, nós encontramos que Ana e Penina era casada com Eucana. E Penina dava filho ao seu marido Eucana, mas Ana não dava filho. Então Ana vivia sempre triste, amargurada, e ela chorava, porque Deus tinha cerrado, Deus tinha fechado o seu ventre, a sua madre, e não conseguia gerar filho. Então Ana vivia sempre triste. E Eucana disse assim, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Mas ela queria um filho. Era o prazer dela. Então, de ano em ano, eles iam ao templo adorar a Deus. Oferecer sacrifício a Deus uma vez por ano. Então, vocês veem que enquanto o povo hoje, desses movimentos protestantes, exige que o povo esteja lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Muitas vezes até 3 vezes por dia. 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e à noite. E era uma vez por ano que eles iam adorar a Deus. A teologia diz que foi 25 anos que Ana buscou a Deus. Mas eu não encontrei dentro deste livro. Isso é coisa da teologia. E Ana, amargurada, ela orava a Deus. E da sua boca não saía som nenhum. E Eli, o sacerdote, estava observando Ana quando orava no templo. E ela só mexia com seus lábios. E o sacerdote tinha ela como uma mulher que estava embriagada.
mas ela estava com a sua alma amargurada. Ele diz: até quando você vai ficar nessa sua embriaguez? Ela diz: a tua serva não está embriagada, sou a mulher atribulada de espírito. E aí ela fez um voto. Então veja bem o que é o voto. Ela fez um voto para Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me dá um filho, varão, eu darei ele ao templo, no templo, e ele vai te servir todos os dias da sua vida. Na sua cabeça não vai passar navalha, nem a sua barba. Ele nunca cortará o seu cabelo, nem a sua barba. E assim que eu desmamar ele, eu vou trazer ele e entregar no templo. E ele será seu. E Deus gostou do voto que ela fez. Ela fez esse voto e Deus se agradou desse voto. E naquela mesma noite, Deus visitou. Deus concedeu a benção a Ana. Ana foi vitoriosa. Ana se engravidou. E Ana cumpriu o voto que ela fez com Deus. Quando ela desmamou o menino, é duro para uma mãe, né? Mas quando ela desmamou a criança, ela pegou o menino, ali levou, fez uma túnica para aquela criança e levou aquela criança no templo. Certamente aquela criança ainda gatinhava, Levou e entregou ao sacerdote Eli, que era o voto que ela tinha feito. E o seu marido diz: faça segundo o desejo do seu coração. E ela cumpriu. Ela fez isso. E Samuel foi crescendo, aquele menino foi crescendo, e Deus confirmou a vitória sobre a vida daquele menino. Ele foi profeta, sacerdote, juiz. Por quê? Deus gostou do voto que fez Ana. Porque naquele tempo a palavra de Deus tinha muito valor, mas estava precisando de profeta. Havia sacerdote, mas não havia profeta. Então Deus se alegrou, se agradou do voto que ela fez. Então o voto é muito importante. Quando você faz um voto e o voto está dentro da vontade de Deus, isso é mais importante. O importante é quando nós faz um voto e o voto esteja dentro do plano da vontade de Deus. Então não adianta você fazer um voto. Não. Tem muita gente: se eu estou precisando de um carro. Se o senhor me dá um carro, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Depois dá um carro, ele toma outra direção, não vai mais. Não quer mais saber de Deus. Deixa Deus de lado. Senhor, o senhor entrar naquela empresa, tal. Então, meu irmão, quando você fazer um voto, porque voto é uma coisa judaica. Paulo fez um voto. Não sei a razão. Raspou a sua cabeça, fez um voto. Por quê? Porque ele era judeu. Então, isso era um costume que havia em Israel, fazer voto. Então, hoje, as igrejas têm esse costume de fazer voto. Eu mesmo fiz voto. Quantas pessoas hoje aparecem lá dentro desse local chamado igreja, que de igreja não tem nada, que igreja são vidas? Tem alguém querendo fazer um voto? Entra na corrente, faz um voto com Deus. Aí a pessoa vai lá, faz um voto. Você está desempregado? Se você está desempregado, você faz um voto, Deus vai te dar emprego. Se você está solteiro ou solteira, faz um voto que Deus vai te dar um casamento. Se você quer comprar uma casa, quer ter um apartamento, faz um voto com Deus. Irmão, o voto não é mandamento, não está aqui dentro. Isso não é para o gentil. Isso era um costume que havia em Israel. Israel fazia um voto no caos, que fez um voto. Muitas vezes o voto a pessoa faz e não pensa antes de fazer o voto. Porque Jefté foi para a guerra. Ele foi convidado para ir para a guerra.
Isso está no livro de Juízes, capítulo 11. Você pega o livro de Juízes, capítulo 11, você vai entender toda a história de Jefté. Ele era um grande guerreiro, um homem que lutava muito. Ele falou, se o Senhor for comigo, está comigo nessa guerra, e eu vencer essa guerra, e eu voltar em paz, o primeiro ser que eu encontrar, a primeira criatura que eu encontrar, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Então, por isso que eu digo, meu irmão, minha irmã, cuidado com os votos. E ele fez esse voto. E ele foi para a guerra. E ele venceu. E ele voltou da guerra. Ele veio todo contente para casa. E quando ele estava chegando próximo à casa, sua filha, ele tinha uma única filha. Ela saiu tocando tamborim e dançando e cantando, alegre porque seu pai tinha sido vitorioso e estava voltando da guerra com vida. Seu pai estremeceu naquela hora. Lembrou-se do voto que ele tinha feito com Deus. Ele abraçou com a sua filha e começou a chorar. E falou, meu Deus, por quê? Por quê? Quer dizer, muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E a sua filha entendeu. E ela disse, faça segundo o propósito, o que o Senhor propôs para Deus, faça. Mas deixa primeiro despedir das minhas amigas. E ela saiu, despediu das amigas, e depois ela voltou e diz, eis-me aqui. E a Bíblia nos diz, alguns tentam negar, mas este livro diz, no versículo 37 ao 39 do capítulo 11 de Juízes, diz que o pai ofereceu em sacrifício a sua própria filha. Vocês sabem o que é sacrifício. Então, por isso que eu falo para vocês que sacrifício, hoje, existe aí muitos locais aí que se chama igreja aí, nós temos que fazer sacrifício, nós temos que sacrificar e tal. Mas 15:22 de Samuel nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, oferecer sacrifício. E lá em Mateus capítulo 12, versículo 7, Jesus diz assim, que ele tem mais prazer, muito melhor, né? Misericórdia eu quero e não quero sacrifício. Então tem muita gente oferecendo, fazendo sacrifício. Eu fiz um sacrifício. Eu fiz um voto. Porque eu estava dentro. Por isso que hoje eu não posso criticar aqueles que estão lá dentro. Mas eu fiz um voto. Se o Senhor for comigo nesse trabalho. Eu fui numa empresa e chegou na empresa, eu fui fazer uma ficha. E quando eu cheguei nessa empresa, eles falaram para mim assim, bom, você quer fazer a ficha, faz. Mas ó um monte de ficha que tem aqui. Tinha aquelas pias de umas 2, 3, 4, umas pias mais ou menos dessa altura, mais ou menos, mais de meio metro de altura. Ele diz assim, olha, todas as vagas que saem aqui, foi um ano difícil de emprego, acho que foi em 93, 94, por aí, estava muito ruim de emprego. E aí, ele falou, tudo bem, faz a ficha. Eu fiz a ficha. Ele pegou a minha ficha e colocou lá em cima. Ele falou, quem sabe um dia, ainda levaram, zombaria. Pode chegar lá. Porque todas as vagas que aparecem, nós vamos embaixo, nós tiramos as fichas de baixo. Tá bem? E eu cheguei na igreja, eu cheguei no lugar chamado igreja, fiz um voto. Senhor, eu quero entrar naquela empresa. E se o Senhor me colocar naquela empresa, o primeiro pagamento eu vou dar 30%, não vou dar somente 10% do dia, vou dar 30%. Isso foi numa quinta-feira. No sábado, 2 dias depois, eu fui na casa do encarregado dessa empresa. E cheguei lá, chamei por ele, o filho dele veio, chamou, ele veio, eu disse, olha, eu estava passando por aqui, não, eu fui de propósito, saí da minha casa e fui até a casa dele.
Quando ele veio ao meu encontro, ele já veio sorrindo. Ele falou para mim assim, olha, tem 2 vagas lá. Vai lá, segunda-feira você vai, faz lá o teste lá. Trabalha direito, hein? Se você não trabalhar direito, vou te mandar você embora. Eu falei, não, pode ficar sossegado. O nome dele era Joel. Fica sossegado, Joel. Na segunda-feira, eu fui lá. O chefe, o outro encarregado que fazia teste, falou comigo, fazer teste com você? Mas vai dar uma voltinha. Eu te conheço, eu sei quantos anos você trabalha com ônibus há muito tempo. Eu peguei e dei uma voltinha assim, com você vai lá, faz exame médico aqui e amanhã você já entra em serviço. Quer dizer, então o voto que eu fiz foi imediato. E quando chegou no dia do pagamento, eu tirei 30% e entreguei. Aí eu pergunto, e aí? O que está aí? É que eu fiz crendo. Eu fiz esse voto acreditando e confiando. Essa aqui. Mas não é mandamento. Porque existe pessoas, eu tenho uma cunhada que fez um voto. Quem está desempregado aqui, vem aqui na frente. Mas só que o primeiro pagamento você vai entregar tudo aqui. Você não vai ficar com nada. O jeito que você vai pegar o seu pagamento inteirinho e vai entregar aqui. É um voto. Ela disse que foi lá na frente, tal. Fizeram lá as orações. Ela disse que passou alguns dias, apareceu emprego. Ela trabalhou no primeiro pagamento. Ela disse que foi doído. Ela pegou, o jeito que ela pegou o envelope, ela pegou todo o dinheiro dela. A mãe dela falou assim, minha filha, você vai ter que cumprir. Ela foi lá e entregou. Eu falei assim para ela assim, foi difícil você entregar. Ela falou assim, mas hoje eu não faria isso, mas naquele tempo. Bem, então, nos dias de hoje existe aí uma denominação fazendo isso. Você confia em Deus, faz um voto, dá o seu carro, dá a sua casa, dá seu apartamento, dá o seu sítio. E há muita gente fazendo voto para conseguir as coisas. Mas o título da mensagem é essa. É mandamento ou é um costume? É um costume que tinha no meio do povo judeu. E isso passou para hoje. As denominações pegaram isso e começa e faz a mesma coisa, faz voto, né? Quantos votos faz a Igreja Católica? Desde o tempo que eu era menino, já se fazia voto. Quando eu crescer, eu vou pagar esse voto lá na Aparecida do Norte. Vou pagar esse voto em tal lugar. Porque não sei o que. Quantas pessoas faz voto? Vou subir a escadaria de joelho. Eu vou daqui na Aparecida do Norte a pé. Se eu conseguir. Quantos votos são feitos nos dias de hoje? Eu pergunto, isso é mandamento? Não. Isso são costume do povo. O povo se apegaram nesse costume. E muitas vezes a pessoa faz crendo e Deus compadece e Deus confirma a bênção sobre a vida dessa pessoa. Mas fazer voto, como disse ali 5:5 de Eclesiástico, é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Isso está lá na velha aliança. Mas nas cartas paulíneas, você não encontra isso. Você não encontra o apóstolo Paulo falando de voto. Falando que nós temos que fazer um voto, porque tal. Não existe isso nas cartas paulíneas. Então, por isso, meu irmão e minha irmã, se você quer fazer o voto, isso depende de você. Mas Deus, Ele te ouve. Se você fazer esse voto com fé, porque já me perguntaram, irmão, bom, eu não vejo nada demais se você prometer e você cumprir. Mas cuidado com o voto que você faz, porque muitas vezes você pode fazer um voto errado e pode se dar mal com esse voto que você está fazendo. Então, muito cuidado com o voto de um casamento, de uma viagem, de uma venda, de uma compra. Esses votos, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou viajar, eu vou embora do Brasil, vou para tal lugar, eu vou me casar.
Cuidado com o voto que você faz. Vou sair desse emprego, vou entrar no outro emprego. Cuidado com o voto. Então, por isso, Salomão disse, é melhor não votar do que fazer um voto e não cumprir, porque Deus cobrará. Isso está na velha aliança, mas eu vejo que hoje na nova aliança o povo continua fazendo voto. E muita gente tem alcançado. Eu alcancei, eu não posso negar. Eu alcancei, mas eu não vou dizer para você fazer. Mas se você tem fé suficiente para você fazer algo, eu vou fazer isso e se acontecer, se Deus me curar, eu vou fazer isso. Amém. Você tem uma enfermidade, está desenganado pelo médico. Se Deus me curar, eu prometo que vou fazer isso. Pronto. Como fez Ana. E Deus confirmou a vitória para Ana. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, se você não é inscrito, inscreva no meu canal. Eu te agradeço antecipado pelos seus inscritos, pela sua atenção. Fico muito feliz por isso. Que a graça de Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.